No centro do Rio de Janeiro, na 1º de março, tem o antigo convento do Carmo. Os carmelitas tiveram um convento e a igreja do Carmo, ali. E um pouco para cima, para quem ia para o Morro do Castelo, tinha a igreja de São José. Igreja Irmandade, com carmelitas, ordem terceira, ordem conventual. Os carmelitas eram tão mesquinhos, para não falar outro nome, eles resolveram cobrar pedágio do defunto. Então, se a igreja de São José, uma vez, tem um relato, que a Irmandade da igreja de São José resolveu passar com um cortejo fúnebre na porta dos carmelitas. Como eles não pagaram pedágio, os carmelitas desceram de pau no defunto. Todo mundo correu, deixou o defunto no meio. Não tinha como se defender. Não tinha como se defender. O defunto caiu por ali e ficou, você entendeu? Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arque Pode Tudo, porque aqui a gente pode tudo. Pode mesmo? Pode tudo! Hoje a gente está com um convidado muito especial, o arquiteto, que tem uma agência de turismo voltada para o público da arquitetura, certo? Sim. Para um público 60+. E é um trabalho incrível, super diferenciado, eu nunca tinha ouvido falar. Estou conhecendo agora, estou apaixonada, estou encantada com tudo que esse projeto proporciona na vida desse público 60+, né, amiga? E aí a gente vai falar hoje um pouco de arquitetura brasileira, um pouco de história. A gente já estava aqui rindo a beça sobre as histórias. Queridíssimo Alex Brando, obrigado, arquiteto, Cris, obrigado, querido. Nath. Seja muito bem-vindo. Claro, muito mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Espero poder contribuir o máximo com o podcast de vocês. Vai ser uma delícia. Já está contribuindo. Não, Alex, eu já ia apresentar de novo. Você é professor, né? A gente se conheceu na faculdade. Nós somos colegas de faculdade. A Cris foi minha caloura, né? Vamos falar assim. Me formei na Gama Filho, tá? Formei em 2002, continuei trabalhando como tecnologista. E, em paralelo, dava aula para a terceira idade, que a Gama, na época, tinha um curso voltado para o idoso. Desculpa, idoso. Hoje a gente fala 60+, tá? Naquela época era chamada Universidade Aberta da Terceira Idade. E ali eu fiquei 16 anos trabalhando com aquele público. Mas, em paralelo, depois de um momento de projeto de arquitetura, eu comecei a migrar para o turismo, abri uma agência. E a gente, todo aquele conceito, todo aquele estudo de arquitetura que eu adquiri na faculdade, com excelentes professores que a Gama tinha, a gente viveu isso, eu acabei transportando isso para o turismo, e aí você acaba desenvolvendo um turismo cultural, mostrando o que a arquitetura tem, qual é o foco da arquitetura, o que a arquitetura deixou de legado para a nossa história, a chamada história da arquitetura no Brasil, e, em paralelo, esses novos movimentos e o que a arquitetura deixa de chamado no turismo de atrativo. Sim. Inclusive, você também acompanha faculdades com os alunos, né? Sim, Faz viagem de estudos, né? Sim, eu lembro que a gente fez lá nós em Paraty. Fizemos Paraty, na época nós fizemos Paraty, Tiradentes, São João del Rei, e esse trabalho ainda se replica. Eu ainda tenho parceiros de universidades particulares aqui, atualmente uma de Niterói. Não sei se pode falar o nome. Aqui pode a Unila tudo. Salle, que é uma parceira, né? Nós já desenvolvemos trabalhos com eles, já fizemos Paraty, já fizemos Ouro Preto, Mariana e Catas Altas, vamos fazer agora São João del Rei, Tiradentes e Prados, e temos uma outra equipe dentro do curso de arquitetura que faz São Paulo, vão fazer Belo Horizonte, Inhotim, eles pedem alguns roteiros locais também, para continuar mostrando para o estudante de arquitetura o ponto importante que é a história da arquitetura no Brasil e o que ela deixa de legado para a gente entender como foi feita essa evolução desde o nosso descobrimento até agora, né? Mas o seu público é focado nos 60+, né? Sim, hoje é. O meu público principal é 60+. Conta pra gente quais são as peculiaridades desse público e por que esse 60+? trabalho é tão importante. Vamos só lembrar uma coisa, a gente envelhece. A gente estava até começando um pouco, a gente não pode esquecer que o idoso, ele tem uma memória afetiva. E isso é super importante, principalmente quando você trabalha arquitetura. Tá? E a arquitetura tem que ter afetividade, principalmente para o idoso. Tá? Então, toda aquela informação que eu adquiri de história, de concepção, de construção, dos movimentos arquitetônicos, eu busco esse idoso para mostrar a cidade que ele vivenciou. Eu tinha alunas, por exemplo, que foram modelos da Casa Canadá. Então, quem pesquisar em Casas Canadá
Já dá um Google agora. Já dá um Google agora. Miss Bangu, fábrica de tecidos Bangu, uma fábrica de cultura inglesa. Então, você você trabalha a memória afetiva. E isso é bom para a cultura, isso é bom para o idoso. É um resgate tanto, né? Que acendem várias memórias que estão intrínsecas ali, né? Nath, total. E não é só a memória visual que eles estão vendo. Tem a memória do olfato, a memória do toque. Porque em alguns locais ainda mantém aquele cheiro de que quando eles passavam por ali, por exemplo, manteigaria, leiteria mineira, que ainda tem na Avenida Rio Branco. Eu já vi passageiros em city tour pelo centro falar assim, nossa, eu me lembro do cheiro que saía daqui. Tá? Nossa, que legal. Isso é bem legal. Então, e quando você vai para cidades menores ainda, que ainda tem resquícios de fábricas de manteiga, queijo, biscoito, e se comprava biscoitos no interior de Minas, se trazia para a capital, e aí ele fala assim, olha, o cheiro, eu me escuto mastigando aquele biscoito, que foi feito nessa fábrica que você está me trazendo agora. Que tá? massa. Isso é memória afetiva. Tem a memória afetiva, eu tive uma experiência de uma família que foi para Portugal comigo, e elas pediram para conhecer a igreja que o avô foi batizado no interior de Portugal, onde vive o Brasil. Então, já é uma memória mais sentimental. Sim. Mas a arquitetura traz essa memória, e o idoso os 60 a mais, busca essa memória. Isso é muito importante, ainda mais quando ele está envelhecendo e quer ter esse resquício na memória. Sim. E todos nós estamos chegando lá, né? Com certeza, meu filho. E vamos chegar, nós se vamos Deus chegar, quiser. tá? Se Nós Deus vamos chegar. Nós vamos Muito chegar. bem. Muito bem. Eu quero chegar muito bem. Por isso também é importante a gente preservar, né, a história, né? Porque nem tudo é só modernidade, vamos fazer, né? Você vai preservar a história, você mostrar a história, né? O centro do Rio de Janeiro, eu adoro passar por ali e falo, aqui a Princesa Isabel morou aqui, eu adoro, sabe? Quando você pega os contos do centro, quem faz turismo pelo centro da cidade, tem uns contos divertidíssimos de quem caminha. Eu tenho umas que eu me lembro de quando a gente trabalhava na Gama e fizemos o projeto de restauração da Catedral, e a gente fazendo pesquisa bibliográfica, material escrito, né? O William Bittar, nosso professor, que desenvolveu toda a parte escrita, tinha uma equipe de projeto, a parte escrita. Nós íamos para a HGB e aí descobrimos um fato inusitado. No centro do Rio de Janeiro, na 1º de março, tem o antigo convento do Carmo. Os carmelitas tiveram um convento e a igreja do Carmo, ali. E um pouco para cima, para quem ia para o Morro do Castelo, tinha a igreja de São José. Igreja Irmandade, com carmelitas, ordem terceira, ordem conventual. Os carmelitas eram tão mesquinhos, para não falar outro nome, eles resolveram cobrar pedágio do defunto. Então, essa igreja de São José, uma vez, tem um relato que a Irmandade da Igreja de São José resolveu passar com um cortejo fúnebre na porta dos carmelitas. Como eles não pagaram pedágio, os carmelitas desceram de pau no defunto. Todo mundo correu, deixou o defunto no meio. Não tinha como se defender. Não tinha como se defender. O defunto caiu por ali e ficou, assim, entendeu? São histórias divertidas, mas quando você pega um pouco da arquitetura, são marcos da arquitetura que se preservam. Sim. A gente conhece essa nossa história pelo que foi erguido e o que está preservado. Claro, se a gente for enumerar o que nós já perdemos, é triste. Mas se a gente ter uma consciência de manter o que está de pé, preservar e conservar, é ótimo, que você vai contando histórias ali divertidíssimas. Eu gosto de imaginar situações, por exemplo, ali no Arco do Teles, né? Que eu acho que... Bárbara dos Prazeres? Não, na ruazinha. Na Rua dos Teles, você já ouviu falar da Bárbara dos Prazeres, não? Não era Bárbara dos Prazeres era uma senhora no final do século XVII para XVIII, que o sonho dela era se manter jovem. Só que aí é um conto macabro. Conta? Conta? Então tá. Bárbara dos Prazeres é uma lenda carioca. Bárbara dos Prazeres tinha como vontade se manter jovem, eternamente. Como é que você mantém jovem? Matando crianças e usando o sangue para se banhar. Cruzes! Sim, filha. Mas você tem que lembrar que eu vou entrar no discurso de lenda urbana. Lenda urbana, tá, ok. Tá? Não, mas no Arco dos Teles que você está comentando, tem uma famosa pessoa que morou ali, que foi Carmen Miranda. E hoje, infelizmente... A Princesa Isabel também morou ali. Não, a Princesa Isabel não morou ali. A Princesa Isabel, ela chega ali e vai para lá. E vai para o Palácio de São Cristóvão, lá na Quinta Boa Vista. A família, se eu pegar o discurso da família, a família desembarca naquele furdunço que é
a Praça 15 ali, hoje Praça 15, chamava Praça do Carmo. Dom João VI ganha de presente o Palácio da Boa Vista, a Quinta da Boa Vista, foge para lá, tá? Coloca a Dona Maria I a louca para gritar que o diabo corria atrás dela no Convento do Carmo, e a Carlota Joaquina andava com o machadinho na bolsa e vai se esconder em Botafogo. Gente, que loucura, que família diferentona. Total, filha. Você queria o quê? E Dona Maria, se eu voltar um pouco na história, ela é louca, a demência dela, se você parar para ver, é focada nos problemas que ela viveu emocionalmente em Portugal. Terremoto, a morte do pai, a morte do marido, a perda do primeiro filho. Então, essa mulher não vai ter resistência emocional. Sim. E a fuga, quando ela está no Porto de Belém vindo, ela pede para todo mundo ficar com calma, que não era para dizer que eles estão fugindo de Lisboa por causa do Napoleão. Já fui lá em Portugal, mas eu volto. Tá? Mas eu volto. Ai, que delícia. Então, assim, a cidade tem história. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, uma cidade fundada em 1565, mas se eu descer o litoral, eu vou ter Paraty. Se eu descer mais o litoral, eu vou chegar a Santos, São Vicente. Se eu subir, eu chego para Salvador. E cada local desse vai ter uma história diferente. E esse tour que você faz com o seu público é mais focado em qual região? Vai do período. Por exemplo, a gente faz um tour de igrejas. Tá? Qual que é o tour de igreja? Você mostra as histórias das igrejas e como é que ela tem função de ocupar a cidade. Aqui no Rio. Se eu for para Paraty, eu já faço um tour menor. Paraty tem uma coisa que eu gosto muito, eu amo aquilo ali. Cidades que eu amo, tá? Históricas. Tiradentes é a primeira. De que me aposentar, eu vou para Tiradentes, que eu amo aquilo lá. Petrópolis, moraria em Petrópolis, pela arquitetura imperial do Segundo Império. Paraty é um recanto, assim, uma maravilha. Tá? Mas o núcleo é histórico. Temos que focar que a gente fala de Paraty. Quando a gente fala de cidade histórica, você tem que lembrar que você tem um município como instalação geográfica, você tem a cidade como núcleo urbano. Paraty, nós estamos falando de núcleo menor, o sítio histórico que é um conjunto menor ainda. Tá? Ali o que é legal de Paraty é que você conserva a arquitetura colonial. Casinha de ré de chão, bonitinha, uma porta e 2 janelas, uma porta e 4 janelas, uma porta e 3 janelas, sobrado, então tem a casa abaixo, o segundo pavimento. Paraty tem uma particularidade, agora Paraty você tem que estudar para entender. A gente fez isso em 2002. Uma delícia. Acho que foi a melhor viagem que eu fiz assim com um grupo na vida, aquela de Paraty. E a gente depois fez o projeto da Unesco. Foi. Com a Gama foi contratada pela Unesco através do IFAM para fazer o levantamento da cidade para o Monumenta. Então você consegue entender a cidade. Conta pra gente essa peculiaridade de Paraty, quando a maré sobe. Vamos lá. Assim, urbanisticamente, Paraty tem um traçado chamado tabuleiro de xadrez, que é um traçado de ocupação urbana que vem dos romanos. Só que você não vai conseguir implantar isso em Paraty, porque quando você pega o mapa, eu tenho o mar de frente, tá? Eu tenho o Rio Perequiaçu de um lado e o Mangue do outro. Então, eu tenho, num quadrado, 3 lados ligados à água. A água é movimento. Eu subo e desço. Tá? Você tem que lembrar também que Paraty é fundada, depois ela vai servir de escoamento das primeiras arrobas de ouro que vinham de Ouro Preto, 1711. Então, vinha do interior, descia-se a serra de Paraty-Cunha, tá? Depois você vai a Cunha, tá? Você como arquiteto, vocês vão amar a Cunha. Você chega em Paraty, você tem que escoar aquele ouro. Só que quando você pega o mapa de Paraty, Paraty está no fundo de uma baía. Diferente do Rio de Janeiro, que está numa cidade de mar aberto, Paraty está no fundo de baía, ou seja, para qualquer pirata naquela época, ele entrava e invadia a cidade. Você não tem para onde correr. Então, como é que se faz o traçado urbanístico de Paraty? Ele tem ruas paralelas ao Rio Perequiaçu, que vão para a beira, para o mar, e as paralelas à Bahia em curva. Então, qual que era a história? Se a maré subisse, a cidade fosse invadida por um pirata, os piratas só invadem barco, nem que seja um barquinho a remo.
Se a maré descesse, ele ficava preso, porque ele não conseguia ter uma noção de saída, porque as ruas paralelas à praia são todas em curva. Tá? Então, Paraty sofre, cresce no primeiro momento com o ouro. Quando o ouro é mudado a rota, né, que a gente chama de caminho real, vem para o Rio de Janeiro, então Paraty cai em declínio, entra em declínio por causa desse ouro que não escoa para lá. Então a cidade fica estagnada até século XVIII, quando você começa em algum momento descer com café pela região. Posso dar uma pausa nessa explicação? Pode. Só volta na da maré, que eu acho que é interessante. A maré, vamos lá, a maré é de lua. Porque as ruas, elas são... Não, elas são planas. Só que o que acontece? O urbanismo de Paraty, ele é um urbanismo em declive de serra para o mar. Tradicionalmente, qualquer cidade que tem beira-mar, você tem esse declive natural. Tá? Só que eu tenho um rio, Perequiaçu. Não, estou falando da rua em si, ela tem um caminho lá não, mas aí nós estamos falando de arruamento. Arruamento, tá. Arruamento, é diferente. Desculpa aí, professor. Não, que é isso, nós estamos falando... porque aí o que acontece? Esse tem esse declive natural, tá? Então eu tenho linhas retas paralelas ao Perequiaçu para o mar e linhas em curva, suaves, né? Curvas fechadas ou são arcos, mas são bem suaves, paralelo à Bahia. Eu tenho uma rua em declive, aí você está falando do arruamento. No século XVII, XVIII, você tinha um profissional chamado arruador. O que era o arruador? Ele ganhava para projetar ruas. Olha. E ele fazia a calha da rua. Então, o que dizer? Lá em Paraty, por ser uma rua que tem sofre com essa água que sobe, essa água que desce, a maré. Então, se a maré sobe demais, ela trava o Perequiaçu e a água entrava para a cidade. Sim. Se a maré sobe baixa, ela só pegava as primeiras ruas. Então, esse arruador, ele fazia o plano inclinado. Quem for a Paraty vai ver. Está lá até hoje. No centro tem uma linhazinha de central, que é o melhor caminho para se fazer, tá? Depois eu vou dar outra dica. Depois terminar esse arruador. Mas até hoje as águas sobem lá também. Sobe. Não, hoje funciona perfeitamente. Tá? Então, a água subia. Tá? E qual que era o discurso? Se o barco entrasse para saquear a cidade, como ele sobe, ele vem numa perpendicular para o mar, paralela ao rio, mas ele entra numa rua em curva, quando ele entrasse na rua em curva, ele não sabia para onde ele ia. Se você está numa rua que está fazendo uma curva, você não sabe para qual lado que você vai. Você tem que ter uma boa memória fotográfica para sair correndo. Tá? Porque é assim, quando você aí baixava a maré, ele ficava preso ali, com o barquinho dele. Tá? E aí, o arruador, sim, você vê que ele fazia o traço central em paralelepípedo e tinha aquele caimento para o centro, para aquela água escoar. Tem uma historinha aí que é muito engraçada. Na década de 70, porque, como eu estava falando, Paraty tem o primeiro momento do ouro, depois Paraty vai ter um pequeno momento da exportação de café e ela entra em declínio novamente. A gente tem que pagar um pouco a história. Paraty é no sul e era uma cidade isolada. Quando o governo federal constrói a usina de Angra, você tem que fazer uma rota de saída para São Paulo. Então, você prolonga a BR-101, que é a chamada BR litorânea, então ele vai passar por Paraty. Então, Paraty, na década de 70, aquilo volta como um elemento arquitetônico, como tombamento, preservação e turismo. Só que na década de 70 você não tinha na cidade nem uma infraestrutura de água e esgoto perfeita e nem elétrica. Então, o que se fazia? Quando a maré subia, você ligava a bomba e tirava e esvaziava a fossa. Para onde ia as fezes da fossa? Para a rua. Porque a maré estava alta, a maré fazia o quê? Levava água. Só que na década de 70 o pessoal dizia que você tinha que parar para se energizar. Como é que você se energiza na terra? Pisando. Então você pisava você pisava naquele chão, naquelas pedras. No dia antes a maré subiu, o cara jogou merda ali e ali ficou. Eita! Gente, não é muito não. Você quer saber como é que se tomava banho no século XIX? Você tem quantos filhos, Nath? Nenhum. Cris? 2. Sabe quem era o primeiro a tomar banho de tina no século XIX? O marido. Aquela água servia para o marido tomar banho, depois a mulher, depois a renca de filhos que ele tinha até o mais novo. Você imagina como é que ficava a água? A última pessoa para tomar banho.
Você tinha medo da criança ficar perdida dentro daquela tina de água, né? Porque estava branca. E tinha a história dos escravos tigrados, né? Que carregavam os tonéis. Aí é os tigres. Tigres. Carregavam os tonéis e o tigre, a função do tigre era o seguinte. Você não tinha sistema de saneamento básico. No Rio, isso é Rio de Janeiro, tá? Isso nem outras cidades, não. Basicamente, você vai ver isso no Rio de Janeiro. Você tinha que recolher fezes e urina das cidades, das casas, e despejar num local chamado Lagoa do Boqueirão, que todo mundo hoje conhece como passeio público, no centro do Rio. Tá? Então, o cara vinha recolhia numa tina de madeira. Cocô e fezes e urina. Tá? Aí ele eram colocados em uma máscara de aço, que tampava a boca. Só que quando ele carregava aquilo na cabeça, aquilo ia escorrendo. Só que, gente, urina é ácido. Então, aquilo queima. E aí o apelido de tigre, porque ele ficava com aquilo. Tadinho. Século XVIII. Terrível essa história. Sim. Até que se aterra a Lagoa do Boqueirão. Lendas da Lagoa do Boqueirão. Dom Luiz de Vasconcelos diz que sonhou com Silvana, uma menina que morava ali, em que ela dizia que o anjo abriu um manto sobre a lagoa e pediu ele para transformar num parque. Na realidade, o Dom Luiz de Vasconcelos convida o mestre Valentim a urbanizar a Lagoa do Boqueirão, porque a cidade não tinha passeio. Onde se fazia o final do dia, fazia o passeio de final do dia, numa cidade pequenininha, tá? Até a chegada da família real portuguesa. Tá? Mas voltando para Paraty. Adoro Paraty. Porque tudo é linkado. Exatamente. Tá? Então, Paraty tem o primeiro momento do ouro, tem o segundo momento do café, e entre esses momentos a cidade entra em declínio. Tá? Depois o abandono até a década de 70, quando a cidade novamente está em declínio, até a abertura da 101, para ligar Angra até Ubatuba e Santos. Tá? Quando nós fizemos o trabalho, nós descobrimos que 40% da cidade era fake. Porque se perdeu muita coisa nesses períodos de degradação, de declínio. Então, como a cidade era tombada pelo patrimônio histórico em 1938, as casas novas são erguidas a um modelo das que já estavam de pé. Entendi. Então, você vê assim, muita pousada que você fala assim, essa é pousada fake. Por fora, no skyline, bonitinho, você acha que aquilo é colonial. Opa! Pode tudo? Pode tudo? Desculpa, gente. Então, no skyline, você mantém. Tá? Então, quando você olha de fora, você mantém a estrutura. Sim. Só que quando você olha por dentro, não tem nada de colonial mais. Não tem a eira e beira, não tem a cimalha, não tem o cachorro, não tem o telhado, que são elementos da arquitetura colonial que vão predominar em Paraty, em alguns imóveis no Rio de Janeiro, que já não existe, são poucos os períodos da colônia, e nas cidades históricas. Tá? Então, Paraty é um centro turístico de grande importância para a região, tem um atrativo, tem uma conservação, tem um discurso de patrimônio muito importante e tem as histórias. Eu escutei uma vez a história de Paraty, que cada esquina tem tipo um triângulo. A triangulação. A história que se diz é que Paraty, para você fazer urbanisticamente, antigamente você não tinha GPS, Google Earth, você não tinha topografia de equipamento. Gente, tá uma bagunça isso aqui, tá? Não foi culpa minha, não. Tá? Nath, tem um paninho. Pode tudo, Nath, então vamos lá. Olha, aqui elas falaram que pode tudo, né? A gente pode editar também. Não, deixa correr. Então, desculpa, gente, parece sério. Mas assim, o que acontece? Voltando a falar sobre triangulação, tá? Você tinha que... quando a gente não tem equipamento sofisticado, como é que você triangula uma parede? Tá? A gente aprendeu isso na faculdade. Você pega uma quina, puxa tantos centímetros para um lado, puxa tantos centímetros para o outro e faz a diagonal. Aquela diagonal vai te dar qual é o ângulo de abertura ou de fechamento. Tá? Isso é arquitetura, tá? Topografia, levantamento altimétrico, essas coisas. A gente vê isso na arquitetura. Então, essa triangulação vai te dizer se
parede tem 90, se ela tem 30. Sim, para as ruas não ficarem totalmente tortas, Então, né? você usa aqueles pontos, são triangulação. Caiu-se no gosto popular, na memória afetiva e imaginária, que aquelas colunas, aquele desenho acima dos pontos de triangulação, são desenhos ligados à maçonaria. Foi o que eu ouvi lá. É o que a gente sempre escuta. Como você escuta. vai ver, por exemplo, se você for por Ouro Preto, que o Aleijadinho era maçom. É muito complicado você dizer isso, porque realmente você não sabe, não tem esse material escrito. Ainda mais que a maçonaria... Não tem evidência nenhuma, né? Ainda mais que a maçonaria ela sempre foi uma congregação muito fechada. Uhum. Muito fechada mesmo. Então, você não consegue dizer até que ponto essa informação é verídica ou não. Tá? Sim. Mas isso é lenda, então? Pode ser considerado, você não tem material escrito, Cris. Sim, a realidade, sobre a triangulação de maçonaria, nada a ver, né? Você não tem material escrito. Então, você não consegue dizer se realmente é maçom ou não. Mas entrou no imaginário popular. Se entrou no imaginário popular, deixa aquilo ali que a gente tem história para contar. Os guias lá de Paraty falam essas coisas, até porque eles precisam de repertório. E põe repertório, muito repertório nisso, tá? Que lenda tem, né? Tô aqui nem Sabrina Sato, ó. Marca ela. Então, assim, estamos falando de Paraty. Hoje, Paraty, a gente tem que lembrar que conservação e preservação, Paraty está bem preservado. O sítio, sempre quando a gente fala de Paraty, em termos de arquitetura, estou falando de sítio histórico. Uhum. Paraty sofre um problema muito sério hoje quando você sai do sítio histórico, porque o município foi tombado pelo patrimônio. Então, as outras residências fora do sítio têm que respeitar o gabarito do centro histórico. Uhum. Tá? Tô falando de... Agora, a gente pode vir aqui cá para cima, e você vai ter história para subir aqui para a Serra. Petrópolis. Petrópolis eu amo. Petrópolis é uma graça. Petrópolis tem uma inspiração muito, quando você pega um pouco a historinha, a leitura de Petrópolis, tem muita ligação, como você vai ver São Petersburgo na Rússia, que é aquela coisa criada com o nome do imperador. Então, São Petersburgo é Pedro IV, imperador que da Rússia, Catarina Grande. E aí que você vai ter Petrópolis, vem de Pedro, e você tem a concorrência dela, que é Teresópolis, Tereza, né? Só que Teresópolis não me escuta, então não deixa eu falar isso. Eu prefiro que os petropolitanos vão ficar felizes, tá? E Petrópolis ela não está muito conservada, né? Depende. Aí você está falando de ocupação urbana, nós vamos entrar no discurso de ocupação urbana. Tá. Você quer entrar nós vamos bater... Não. Eu quero falar da parte histórica. Porque assim, só para você entender uma coisa, Petrópolis não vale, gente. Tá? A visão do Keller, o projeto urbanístico, a gente tem que lembrar que Petrópolis é criada. Só para vocês entenderem, tem cidades que são criadas uma capelinha de devoção a um santo, de quem passou por ali, aquela devoção se propaga, aí naquela capelinha o cara constrói a casa do lado, aí constrói uma casa do outro, aí ele coloca uma lojinha ali de apoio. Estou falando do século XVI, tá? Sim. É o caminho. A igreja, a torre da igreja era o GPS que a gente usa hoje. Por isso que tem que ficar lá no alto. Tem que ficar lá no alto, muito localizado, né? porque quando você passasse, você via. Você pode falar um pouquinho só sobre as principais referências arquitetônicas de Petrópolis? Sim, vamos lá. Petrópolis, Segundo Império, praticamente. Tá? Então, você está pegando o neoclássico. Basicamente, os principais edifícios petropolitanos do final do século XIX, do Segundo Império, é o chamado neoclassicismo. Então, só para a gente ter uma noção geral. O próprio Museu Imperial é um museu neoclássico. Frontão, edifício de corpo central, frontãozinho triangular. Você sabe o bichinho que tem lá em cima? Não lembro. Não lembra? Você fugiu da aula de Petrópolis? Não lembro. Os imperadores tinham um animal de mascote. Tá? Ai, gente, eu não lembro. Então, tá no final do podcast. Vamos marcar a visita. Vamos marcar a visita. Lá tem. Quando Cadê você o Google? Joga no Google. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar. Quando você pega o frontão, a frente do Museu Imperial, frente marcada, neoclássica, corpos laterais, direita e esquerda, o número de janelas à direita é o mesmo, à esquerda é o neoclassicismo. Tudo simétrico. Então, frontão triangular, com alpendre de proteção para a chegada, 3 arcos,
terraço ligando ao quarto do imperador e o frontão em cima, tá? No frontão tem um elemento Ele não vai falar. decorativo. Não Vou Ele tá deixar querendo pro que a gente- final, para você igual sentar no Google, tá? Tem um frontão que é o símbolo que eles vão replicar no cetro imperial, na coroa. É um elemento do Segundo Império, tá? E aí você tem o neoclassicismo. Você vai ter isso no Palácio Imperial, tá? Dom Pedro II era um imperador rico, mas de cultura QI altíssimo, falava tantas línguas, viajou o mundo, mas ele não era um personagem, um político de Fausto. Tudo dele era super simples. Você entra no próprio museu, o que restou, o que tem de elementos, você vê que era uma casa super simples. Nada de douramento, portas, nada disso. Não tinha aquele falso que você vai ver na Inglaterra, quando você faz uma visita aos palácios ingleses, você pega vídeos da Catarina Grande, dos palácios da Catarina Grande na Rússia, ele era bem... Só que ele tinha uma coisa, ele era super católico. Então não podia faltar uma igreja ali dentro, tá? A princesa Leopoldina, ele teve 2 filhas, uma morreu cedo, a Januária, ficou a Leopoldina, que era a herdeira principal. A casa dela é erguida literalmente em frente à catedral, para ela poder ver a igreja todos os dias, que é a casa chamada Casa do Pilar. Se você vai na Casa do Pilar, tá lá a casinha pequenininha, módica. Existe hoje? Existe, hoje ela está aberta. Durante anos ela ficou fechada. Você pode chegar lá sábado, domingo, sempre tem uma exposição, você pode entrar, você paga um valor, tá? E faz a visita. É uma casinha super módica. O que é gótica? Módica. Gótica é a catedral, é o neogótico, que é de frente, tá? Marcando a Keller e o Rio. Quando você está lá do outro lado da ponte, lá na Praça da Liberdade, você vê aquele elemento, pináculo subindo, o neogótico lá da Europa, que a gente traz aquilo no final do século XIX tem ali, você vai ver o neogótico no Caraça, você vai ver o neogótico na própria Igreja da Sé em São Paulo. Gente, desculpa a gesticulação que é mal professor, não, tá? Então é o pináculo que sobe a torre principal, tá? Então os pontos que vamos lá, e você tem, nós estamos falando do Segundo Império, Petrópolis, tá? E aí quando a família sobe para Petrópolis, todo aquele séquito acompanha. Então quem vai acompanhar? Quem tem título de barão, e é rico, barão de Mauá, Visconde de Mauá, barão de Itamaraty, barão de Cotegipe, aquela turma toda sobe. Só que aquela turma tem dinheiro. Então ele vai ocupar, enquanto o palácio está numa via recuada e simples, protegida pelos jardins, o pessoal vai morar na Keller, e quanto maior a casa, mais bela e mais representatividade financeira tem. Então a Keller, você tem o palácio Museu Imperial, chamava-se Palácio de Verão, porque ele subia em novembro e voltava em março. Sim, porque a temperatura é mais próxima da Europa. Porque o Rio de Janeiro fedia. Fedia. Jogava-se água vai, sabe a história da água vai? Você não falou do Arco dos Teles? Então, se você não tinha lá, você não tinha rede de esgoto para despejar, você fazia o quê? Você pegava e jogava aquilo pela janela. Aí você tinha que gritar pelo transeunte lá embaixo, a água vai. Aí você jogava água vai. No centro. O centro do Rio de Janeiro, se você caminhar no verãozão mesmo, você sente, você fala assim, é o cheiro da urina, aquela urina estagnada da madrugada. Entranhada, né? Ali. É o cheiro do século XIX ainda. Porque hoje você tem esgoto sanitário, então você despeja aquilo. Mas naquela época você não tinha, então aquilo ficava na rua. Você ficava na rua, o sol batia no verão, aquilo esquentava. Se esquentava, você... Imagina, devia ser o cheiro que vinha. Fedor danado naquela época. Ele época. sobe, agora a gente tem que lembrar que quando ele sobe para Petrópolis, no século XIX, entre novembro e março, um dos motivos é que, sim, o clima petropolitano era mais ameno. As chuvas eram maiores, tá? Mas o rio não inundava como sobe agora. Sim. Tá? Petrópolis, após o Império, e a República de 1889 a 1960, Petrópolis
é ainda o sonho de consumo do brasileiro daquele período, conhecer Petrópolis. Por quê? Porque quando o poder não estava no Rio de Janeiro, o poder estava na Serra. Tá? Você quer ver uma coisa? Quando o Joaquim Rolas ergue o Quitandinha, que é o maior edifício cassino, ele ergue porque ele sabe que chegava um período do verão, todo mundo ia lá para lá. Todo mundo com dinheiro ia para lá. O governo federal tinha um palácio que era a sede de verão do presidente, Palácio Rio Negro. Tá? Então, ele ia para lá para diminuir o calor, porque você tem que lembrar outra coisa, a cidade não é climatizada, você não tinha ar-condicionado nos palácios, você não tinha ventilação, então você dormia de janela aberta para amenizar o verão. Então, a turma toda... Tinha que trabalhar bem a arquitetura, né? Tinha. A arquitetura o Rolas já faz uma arquitetura climatizada, já consegue, tá? Mas se a gente voltar um pouco atrás do Segundo Império, o ecletismo, essa casa já é pensada por uma ventilação cruzada, ela já é levada do porão para aquele vento que entra pela frente, pelas frestas do porão, climatizar a casa por dentro. Então, você já tinha um discurso. A coisa da climatização forçada que a gente vê hoje, de ar-condicionado, é a partir da década de 70, 60, 70, que já é com o modernismo. Aí já é um outro momento da arquitetura, uma outra visão. E a história lá do Palácio de Cristal? O palácio, aí você vai começar assim. Tô bagunçando, né? Não, nós não temos que contar a história? Temos, não, mas eu não quero... O Conde, como eu falo, o Conde deu, né? Deu para não sei quem, mas o Conde deu. Tem uma história que, na realidade, não seria ele que ia casar com a princesa Isabel. Era o primo. Era o príncipe de Joinville. Babados, né? Babado, fofoca. Aquelas saídas secretas, você lembra também que tinha dentro dos palácios? Não, você está falando. Vamos voltar. Vamos sair de lá e voltar para cá. Não vamos sair de voltar para cá. O Dom João, o Titilão e o Demoninho. Quem é o Titilão? É o apelido do casal. Primeira metade da década de 1800 e pouco, 1821, 22. Demonão e Titila era Domitila de Castro, Marquesa de Santos, e Demonão era o Dom Pedro I. Demonão. Tem. Eu posso falar tudo? Pode. Então tá. Ele tem uma carta que ele escreve para ela que não era para ela se banhar, porque ele queria sentir o cheiro das partes íntimas. Uau. Então, você já assinado Demonão. Demonão. Tem um livro assinado Demonão. Tá? E aí tem. Isso já é uma lenda. Safadinhos. Total. E você sabe que ele sobe pro Grito do Ipiranga se cagando, né? A gente tem o famoso quadro do Museu do Ipiranga, da Proclamação da Independência. Sim. Tá? Pedro Américo. Tá? O Dom Pedro I está sentado no cavalo, branco. Sim. Ninguém subia a Serra de Santos para São Paulo de cavalo, porque o cavalo não ia aguentar. Você subia de mula. Tá? Só que ele passou mal a madrugada toda, então ele veio se cagando. É real? É real. O texto, o relato é real. A imagem é uma imagem para mostrar a força do Império. Sim. Aquela imagem toda para mostrar a força do Império. Sim, mas não tinha nada de cavalo. Não tinha nada de cavalo. Você pode, quando você pega a imagem, você vai ver a imagem central, ele proclamando, e o povo meio que perdido em volta. Perdido mesmo, tá? O que esse homem está fazendo aí? Ninguém sabia. Mas ele sobe se cagando. Ele teve desinteria. Dom João VI, minha querida, andava de frango no bolso, pro Jardim Botânico, e gritavam. E aí o mordomo gritava que o rei quer obrar. Aí você imagina o que o rei quer fazer, obrar, né? Parava-se a carruagem, ele descia, vinha o escravo com o pinico, ele arriava as calças, Jardim Botânico. É cagar. Cagar. E aí, ele era tão higiênico com a vida dele que ele é picado na fazenda de Santa Cruz, onde hoje é o quartel, lá em Santa Cruz, por um carrapato, aquilo não é uma ferida. Nossa. Tá? E aí ele vai cuidar da ferida onde? Banho de mar é um banho que se torna medicinal a partir do século XIX. No final do século XVIII, XIX, se tomava banho de mar. Mar era banho medicinal.
Tá? E ele tinha medo de banho de mar, porque achavam que os animais do mar iam picar ele. Aí faz-se uma tina, constrói-se uma casinha, a casinha está de pé até hoje lá no Caju, chama Casa de Banho Dom João VI. Você chega lá, não tem nada de banho, fizeram uma tina com guindagem de madeira. Por isso que tem uma placa escrito casa de banho. Eu sempre fico pensando, o que é essa casa de banho? Quando eu pego a ponte... Quando você vai lá para ver a casa de banho não tem nada. É uma casa normal, que fizeram uma tina de madeira, com guindagem, colocava ele na tina, puxava ele, levava até a água. Aí ele fazia as coisas lá? Não, mergulhava ele na água. Para se banhar. Deve se banhar, porque a água medicinal era água medicinal, água marítima, ela é medicinal. Na época. Né? Olha, então isso que quer dizer a casa de banho? Casa de banho sempre pergunto é erguida para isso. E se falava que Dom Pedro I fez tinha-se um túnel que ligava a casa da Marquesa de Santos, hoje Casa da Moda do Zuanjo, ali no São Cristóvão, até o Palácio de São Cristóvão, para ele ir e voltar direto. E quem era vizinho dele naquela época quem era vizinho da casa era o Barão de Mauá. Tá? Na realidade, esse túnel nunca foi encontrado. Não tem vestígio, até pela distância, tá entendendo? Quando você pega um mapa e olha a distância entre os dois edifícios, você fala, não tem como. Né? Não procede essa história. Mas entrou no imaginário. Na lenda. Sim, Entrou na lenda, por exemplo. A gente tinha uma lenda que os jesuítas esconderam ouro, muito ouro, na igreja dos jesuítas do lado do Morro do Castelo. E que tinham túneis que ligavam o morro... Estão procurando até hoje. Que ligariam o morro até o porto. Você tem que lembrar que o morro era um promontório na beira do mar, que era muito fácil você ter um túnel, escavar um túnel para levar o alimento para você não passar pela cidade. Quando o morro foi desmontado, nunca encontraram nada. Tá? Quer ver uma outra história que às vezes a pessoa tomou uns vinhos lá, né? Ficou imaginando coisas, escrevendo, e o pessoal está procurando. Sim, você vai ver isso até hoje. Você entendeu? Tem. Vamos lá, esses trouxas que vão procurar. Não, claro que tem, você entendeu? Você quer ver uma coisa muito interessante? A gente aprende na escola que chegou 15 mil pessoas fugidas de Portugal em 1808. Tá? Se você pega os livros de história, está aquilo ali. Já ouviu falar no Laurentino Gomes, um escritor daqui, de Niterói? Ele escreve um livro sobre o Rio de Janeiro setecentista. Ele mapeia essa informação. Na realidade, chegaram 15 mil portugueses, mas não de uma vez só. Eles vieram durante um tempo, porque você não tinha nem barco para trazer esse pessoal. Imagina, de uma vez gente. só. A única coisa que o Dom João VI fez de bom para a gente, quando ele fugiu, quando ele voltou, foi ter deixado a Biblioteca Real, que é a base da Biblioteca Nacional. Tá, e levar a Dona Maria, coitada. Eu fiquei com pena dela. Eu visitei o túmulo dela, fiquei com pena dela. Ela gritava que o diabo corria atrás dela pelo centro da cidade. E aí, como ela era louca, para dar banho nela, mandava ela para o Cosme Velho. Aí no Cosme Velho você cria-se a bica da rainha. Olha! Em homenagem a ela. Já foi nessa e aí, bica algumas já vezes. foi. Quando você vai subindo ali pro Cristo, para pegar o trenzinho do Cristo. E quando você chega lá, aí surge o ditado, né? Ô Maria, vá com as outras. Porque forçavam ela a ir com as outras aias para tomar banho na bica da rainha. Era um banho periódico, né? Não era toda hora um banho como a gente faz hoje em dia. Não, até porque o banho era semanal. Isso também muito cultural do brasileiro, né? A gente sim. tomar banho todo dia. Hoje em dia mesmo, em outros países, não são dessa forma, né? Não é dessa forma. Nath, o banho no século XVII, XVIII, até o advento realmente de uma produção de um abastecimento de água, esgoto, que a gente vai ver isso já no finalzinho do XIX, entrando 20, as obras do Pedro da Passa, até antes disso, até no século XIX você já perdeu um pouco, mas no XVIII o banho era de tina, uma vez por semana. Por que você toma banho ao sábado? Com água reutilizada. Não, já viu aquele discurso, não tem aquele ditado? Você tomou banho porque hoje é sábado. Você tomava banho no sábado porque no domingo você ia para a missa. Então você tinha que ir o quê? Cheiroso. Então você usava a mesma roupa de segunda a sábado você tomava banho, para no domingo, os mais antigos falam, se perguntar assim, é a roupa de domingo? É a roupa do domingo. Porque ia aglomerar, imagina, dezenas de pessoas, né? Cheiroso. Sem tomar banho ia ser bem complicado, né? Ou vergonhoso.
mostrar as partes, você imagina o que sejam as partes? Sim. No século XVII, XVIII, até agora no XX, mostrar as partes era uma afronta na sociedade. Mostrar o pulso ou a canela no início do XX, o chamado footing, que se fazia na Rio Branco, a mulher de vestido branco até o pescoço, aqui, de chapelão. Pega as imagens, você vai ver. Mostrar isso aqui, ou a canela, era uma afronta para a sociedade. Mostrar os biquínis da década de 40, então, ver aqueles biquinão, né? Era outra afronta. Imagina, gente. Tá? Então, se você tem o banho, aí você vai vir... Você quer pegar a história do banho, o tigre que você comentou no início, ele fazia, às vezes, de levar as fezes. Quando você tem o Haussmann em Paris começando a fazer a infraestrutura sanitária, criando os esgotos de Paris, e aquilo começando a vir para o Brasil, é outra situação, você entendeu? Então, você vai começar... O que acontece quando surge a vigilância sanitária? Não, desculpa. Quando surge o esgotamento... Nas cidades tem o quê? Tem a casinha fora. O que é a casinha fora? É o banheiro. E aí você fazia as necessidades em cima de um tapume, de um tampo, e já caía na fossa. Sim. Então o banheiro começa lá fora até chegar dentro de casa. Tá? Então é uma evolução. E aí você vai ter N situações do que na arquitetura, quando a gente começa a ver arquitetura, na década de 40 e 50, os banheiros eram o quê? Gigantesco, era a sala, chamavam salas de banho. Sala de banho, Tá? A gente importa da França o bidê, você sabe, o brasileiro não sabe usar bidê. Não sabe. Mal usa a ducha higiênica agora. Hoje em dia já não se Nem usa isso, mais nem, bidê, tem uns que né? já nem pede para colocar, porque é caro comprar uma ducha higiênica, comprar a duchinha. Tá? Então, assim, essa evolução da arquitetura, essa coisa, começa do simples ato que esse pessoal não podia fazer. Então, quando você volta que o cara não podia mostrar a canela, que a mulher não podia mostrar a canela, que a mulher chamava a atenção, ela deixava um lenço cair no chão. Tá? Não sabe como é que era o namoro? A gente fala de arquitetura, mas a gente esquece que tem a praça. O que é a função da praça? A função da praça é reunir aquela sociedade ali. Inicialmente, ela está na frente da igreja porque ela servia de espaço para o mercado, para o padre falar o que ele queria, para ter informação jurídica ou de lei. Depois ela se torna um espaço de convívio, tá? Da família, da brincadeira de criança. E era assim, quando você pega a praça, se você for para o interior, ainda tem uma coisa assim. Interior tem muito. Vamos para a praça. Vamos para a praça. Tem os coretos também. Tem. O coreto já é uma coisa do final do século XIX, função de música, recado, a coisa do século XIX do lago, de criar-se o lago romântico para você namorar de barquinho. Tá? A caverna, com estalagmite, com água caindo, é uma coisa para você envolver o romantismo no final do século XIX. Movimento que não é um movimento arquitetônico, porque no arquitetônico você está no neoclássico, mas é um movimento literário, um pouco musical, em que você traz para dentro da cidade a natureza, de caverna, de laguinho, de ponte. Isso está no Rio de Janeiro, onde hoje? Praça da República, Campo de Santana, Catete, Palácio do Catete tem. Palácio do Catete, Palácio São Cristóvão. Tá? Algumas coisas que tem no São Bento, aqui no Campo São Bento, se você der uma olhada, você vai ver isso. Tá? Então, é o romantismo. Então, a mulher romântica, ela prendia o cabelo, ela usava um vestido e uma sombrinha, ela deixava o lenço cair quando ela tinha o pretendente. Tá? Isso é final do século XIX, início do XX. E aí você tem, voltando, a gente está falando de esgotamento, você vai começar a trazer o banheiro para dentro de casa. Por isso, quando você vai a alguns edifícios antigos, século XIX, se você for no Palácio do Catete, que você citou, você não tem banheiro. Você sabe que era uma fofoqueira, né? Quem era a fofoqueira? Você não sabe da fofoqueira de lá, não? Não, quem era a fofoqueira de lá? O Palácio do Catete não foi erguido pelo Estado.
Tá? Foi Museu da República, sede da República, foi erguido pelo o Barão de Nova Friburgo. Foi um homem muito rico, produtor de grande café, tinha vastas terras de café na região de Nova Friburgo, Cantagalo e Cachoeira de Macacu. Tá? Bem interiorzão subindo. Tá? E ele casa e tem a baronesa, né? Na novela o cara falava que era baroa. Quem viu aquela novela, a última novela histórica, a mulher se achava baroa, a gente ficava rindo. Mas a baronesa de Nova Friburgo, a arquitetura do prédio do final do século XIX, o classicizante, era uma casa de centro de terreno. Então você colocava a casa no centro de terreno e fazia os jardins em volta. A casa ficava isolada da rua com um belo jardim. Ela pede para a casa ficar onde? Na esquina do terreno. Tá? Silveira Martins com a Rua do Catete. Para quê? Para ver o que acontecia na rua. Fofoqueirinha. Você abria a porta, você abria a janela, você estava vendo o que estava acontecendo na Gente, cada um trabalha com o que tem, não tinha rede com social. E isso nós estamos falando de rede social aqui, tá? Se você for para Tiradentes, na Rua da Direita, tem a famosa casa do Muxarabi, o Muxarabi. Muxarabi simplesmente é um tipo de janela que vem dos mouros, norte da África, que os mouros invadem a Espanha e Portugal, implantam um tipo de arquitetura local, que nós vamos trazer também, que a gente não fala muito isso, que é a famosa casa com pátio. Essas casas modernistas, o que o pessoal vê hoje, Parque né? Lage tem, né? O Parque Lage tem. Mas as casas mais modernas, que o cara faz aquela casa toda limpa e coloca a piscina no centro, porque se você pegar a estrutura arquitetônica, não o estilo, mas a estrutura, você vai encontrar isso em Marrocos. O cara faz a casa toda fechada para o exterior, com uma porta só. E o arquiteto achando que está fazendo uma coisa moderna. Muito. Total. E aí ele faz no centro que ele tem o lago. Qual que é a função da água? A função da água no verão é refrescar o ambiente, ele gera umidade. Você imagina no Saara, aquela região do norte da África super árida e seca, aquela água é de super importância para quem convive ali. Tá? Nós vamos trazer isso, e isso aqui vai virar uma fonte, ou um chafariz interno. Tá? E algumas residências, o Parque Lage é um exemplo, vira uma piscina. E hoje ainda isso é implantado hoje nessas casas big casas que o cara constrói na região serrana, com a piscina. Você pode ver que a frente é social, uma lateral é serviço, uma lateral é íntimo e tá a piscina ali no centro. Isso aí. E se você voltar lá atrás, é o cara buscando o 1800. Que maneiro. E aí, você usa essa água. A dondoca lá, a baronesa da Vil, era literalmente fofoqueira. Ela gostava de ver o que acontecia na rua. Tá? Então, assim, aí vou pegar o paisagismo, voltando ao paisagismo do interior. A praça ainda é usada como elemento. Tá? Não, e é mesmo essas cidades que tem no interior do Brasil. Interiorzão mesmo. Tipo, O Muxarabi que a gente estava comentando, qual que é a função dele? A função dele é gerar intimidade, tá? Para dentro da casa. A janela, se você passar numa casa em Tiradentes, na Rua da Direita tem e ver o Muxarabi, você não vai ver nada que acontece lá dentro. Nada. Esse Muxarabi que você fala é o mesmo que a gente está usando hoje em dia, que está super em alta, é uma outra versão. Não, é a chamada trama. Na realidade, furadinha, né? Uma trama furadinha, um elemento vazado. É tramado, é uma estrutura tramada sim. Que gera ventilação e gera iluminação. Qual é a função do Muxarabi? Quem está de dentro, como o ambiente está mais escuro, ele consegue ver quem está passando lá fora que tem mais luz. Quem está lá fora e para na frente, como ele é um tramado e no fundo está escuro, ele não vê quem está lá. Tem uma proteção visual. Né? Total. Visual, privacidade, mas ele mantém ventilação, tá? Circulação, tá? E a fofoca em dia. E se você for para o interior, você tem as janelas tipo namoradeira.
Sim. Que você... A guilhotina do século XIX, XVII, XVIII, do colonial, que vai ser implantada nas janelas tipo Copacabana, década de 40 no Rio de Janeiro, que é simplesmente uma janela de guilhotina. Na cidade histórica, em algumas casas, ela tem 2 igrejas, principalmente tem isso. Ela tem 2 pedras, 2 assentos do lado da janela, para fofoqueira mesmo. Pra sentar As mesmo. carolas sentar e ali ficar, mesmo, abrir olhando. a janela e ficar vendo quem está se movimentando, tá? A gente vai replicar esse tipo de arquitetura, essa tipologia arquitetônica numa Copacabana década de 30 e 40, na chamada janela tipo Copacabana, que é a janela de guilhotina, só que aí você usa a persiana externa. Conforto ambiental, ventilação, circulação, só que a gente acaba com isso usando pano de vidro, do modernismo. Eu estou falando de janela guilhotina na colônia, que inicialmente não era guilhotina com vidro, era guilhotina de madeira. Vidro no Brasil é a partir do século XVIII, do final do XVIII, início do XIX. Quem tinha dinheiro no século XVI, XVII, XVIII, tinha livros e escravos. Tá? O testamento era contado pelo número de livros, o teu poder financeiro estava no número de livros que você tinha guardado, ou escravos que você tinha. Tá? Isso muda com a chegada do café, a produção do café, o sistema cafeeiro, que aí você dá uma outra guinada econômica e você consegue importar. Aí, aquela coisa que a gente estava falando de importar. Você traz, literalmente, você está trazendo da Europa a casa pronta. Sim. Você está trazendo o pintor da Europa, você está trazendo o ferreiro, você está trazendo o telheiro europeu. Sim, porque tinha muita referência. Tinha muita referência. Eles iam lá, achavam bonito. E tinha a facilidade de isso. compra. Isso. O café vai gerar isso. Até o Império, até o início do Segundo Império, você não tem muito esse poder econômico. Não é à toa que Dom João VI, quando chega, ele vai trazer, ele vai convidar. A gente aprende que ele trouxe uma missão francesa, ele pagou para aquela missão francesa vir para o Brasil. Aquilo não veio de graça para a gente. Os franceses juntaram, ai que lindo, vou lá para o sul, que lindo, delícia, que delícia, não, aquele calorzinho. Não, eles não tinham dinheiro, porque você tinha acabado de ter a Revolução Francesa, em 1808, o país estava quebrado, então você tem muito artista na rua, tá? Então eu vou trazer uma equipe, vou pagar para essa equipe vir para dar uma cara europeia ao Rio de Janeiro, tá? Então isso não é assim, olha, tirei da cartola, apareceu um grupo, que lindo, não. Não. Sim. Alex, fala pra gente, eu não sei porque eu fiquei rouca de repente. Aqueles ditados populares. Os ditados populares. Que tenham... Vamos brincar. Primeiro, a gente escuta muito assim, o mais usual é o pé de moleque. Pé de moleque. Você sabe por que de pé de moleque? Tá? Você vai ter N variantes de pé de moleque. Tá? Mas, basicamente, mesmo você tem que lembrar que é um doce. Melaço de açúcar e amendoim torrado. Que é misturado, colocado numa bandeja para secar. Sim. Tá? Sim. Então, o amendoim faz ponta. Então, a primeira história que se conta é que essas senhoras que produziam esse doce colocavam na janela para secar. Então, conta-se que alguns moleques passavam e roubavam o doce. Aí ela gritava, pede moleque, ou seja, para ele pedir aquele pedaço de doce. Tá? Não é pede moleque. Pô, não é o pé. Não é o pé, é de pé pedir. de pedir. Só que aí, quando você faz um link com o calçamento, com aquele calçamento de pedra pontuda, então o cara vai falar assim, isso aqui é um calçamento pé de moleque, está inspirado naquele doce ali que se produzia, principalmente no interior de grandes locais de produção de cana, Norte Fluminense, Sertão, Nordeste, tá? Norte Fluminense aqui foi grande produção de açúcar. Você tem o pé chato, a história do brincadeira do pé chato. O que é o pé chato? Na verdade, na porta das igrejas tinha uma peça de metal, se alguém um dia quiser... Não é pé raspado esse? Também. Pé rapado. Pé rapado, Pé desculpa, rapado. pé rapado. Você tem na porta da Santa Casa de Misericórdia, se você for lá, está lá fixado uma estrutura de ferro para você tirar o excesso de barro ou bosta de cavalo, de boi, do pé para entrar no prédio. Tá?
Então, se surge o pé rapado, você tem que tirar aquele excesso ali e entrar no recinto. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Quem tinha dinheiro tinha calçado. Quem era pobre andava descalço. Se ele, para entrar naquele espaço, ele tinha que realmente limpar o pé. Raspar o pé. Então, Por isso que ele era o pé rapado. Pé e o pé rapado. rapado está muito ligado à classe inferior economicamente. Eira, beira, tribeira, quanto mais eira, mais beira. Ou seja, o cara, quando ele conseguia fazer uma casa grande, um sobrado na colônia, ele tinha beiral. O que é o beiral? Beiral era um avanço do telhado que protegia as paredes e a janela. Então, quando ele fazia aquele beiral, ele fazia a beira, ele trabalhava a beira. Ou a beira ela era curva, ou ela era em cachorro, que é um tipo de acabamento, ou em pombo, peito de pombo. Então, quanto mais beira ele fazia, mais dinheiro ele tinha. E se não tem eira nem beira, ele é um pobre. Ele é um pobre duro mesmo. Duro de marredeci. Então, esses ditados vinham da colônia, se propagaram até hoje. Tem alguns que têm um fundamento, estudos, e tem outros que ficaram muito no imaginário dessa população aí, que ainda é discutido e perguntado. Essa expressão não tem eira nem beira até hoje. Hoje, ninguém é pobre sabe. mesmo. Como dizia um cliente meu de arquitetura, que fala assim, fazer obra para pobre e pedir esmola para dois. Ele já eliminou eira sem beira, ele fala fazer obra para pobre e pedir esmola para dois, entendeu? Então, assim, literalmente, você considerava a base econômica dessa sociedade, que trabalhava muito para morar mal. Sim. Tá? E o pé chato, filho, é pé rapado. Porque o pé chato também é o cara que caminha, não tem calçado. Então, como ele não tem calçado, ele tem que caminhar bastante. Por isso que o pé fica chato. O pé fica chato. Quebradiço, porque ele não tinha dinheiro para comprar um calçado. Ainda tem, se você for. Tem gente que não tem ainda um calçado, um chinelo para circular, você entendeu? Isso se perpetua no dia a dia. Por exemplo, uma coisa que a gente perdeu é o diálogo dos sinos. Na capital você não tem, mas você vai para Ouro Preto, o cara em Ouro Preto sabe quem nasceu, quem morreu, quem está casando, que hora que é o enterro, tudo pelo badalado do sino das igrejas. A gente aqui não consegue ver isso porque é uma cidade gigantesca, mas em Ouro Preto o cara badala lá, olha, tem um toque específico para a morte. Aí o cara toca lá, você fala, alguém morreu na cidade. Isso estou falando do Ouro Preto. E aí você tem cidades históricas, Catas Altas, que é pequenininha, todo mundo se conhece. Tá? Ele fala lá, legal, que caminhar era a rede léguas, social de antigamente. Mas A rede social, a rede social só evoluiu pro celular. Sim. Tá? As fofocas duravam 2, 3 dias só, custava chegar, mas chegava. Tá? Mas chegava. Muito bom. Então, assim, e nós estamos na arquitetura todo dia aí. A única coisa que o arquiteto gosta é de ir para festa para beber. Você viu que eu já derramei um aqui, né? Chama arquiteto a festa e evento, a coisa que ele mais vai adorar é ter uma taça de vinho e de champanhe para falar e fazer foto na rede social. Exatamente. Eu adoro isso, falar. A rede social está produzindo o quê? Não sei. Eu acho que isso aí dá um outro programa. Vamos parar por aqui? Vamos? Não, é porque o nosso tempo realmente acabou, mas isso aí dá muito pano pra manga, que a gente pode discutir isso aqui ainda. Olha, filha, vai ter história. Tá? Né? Nossa, mas tem história. Vai ter história. Arquiteto que vai pra festa e fica assim. O que o meu tá vazio, tá, gente? Por quê? Comer que eu derramei, mas tem um escondido aqui, rapidinho. Como não está patrocinando, eu não posso mostrar o rosto. Exatamente. Por falar em patrocinando, bom, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores, tá? Parabéns, meninas. Obrigada. A gente queria agradecer aos nossos patrocinadores queridos que acreditam aqui no nosso podcast, nesse espaço que a gente tem de compartilhamento de histórias, de experiências, de muitas vivências, né? Muito aprendizado. E a Vilarejo Conceito, que é uma boutique de acabamentos, que é o nosso parceiro de obra também. Nosso parceiro. Que nos atende, que nos dá um pós-venda incrível, maravilhoso. Uma loja com uma diversidade imensa de produtos, né? Desde os revestimentos, iluminação,
tintas e banheiras e tudo mais. A gente gosta muito. E a gente queria agradecer também a Delano Niterói, que é a loja de móveis planejados, de alto padrão, com fino acabamento material impecável, né? Atendimento também excelente, que acredita aqui no nosso podcast, que faz parte, que está aqui com a gente, né? Aí, já há bastante tempo. Obrigada, Delano. Muito obrigada. E assim, que acredita nesse espaço, né, de crescimento, de compartilhamento de ideias e experiências. De conexões. A gente está muito bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Que pena, meninas. Eu queria ouvir mais histórias de Dom Pedro. A gente volta. Só marcar que a gente volta. Mais babados. A gente queria agradecer sua presença, foi muito rica. Adoramos te receber aqui. Inclusive, vai uma dica, tá, para os nossos parceiros lojistas. Gente, a gente adora viajar e conhecer a arquitetura local. Ó, aqui tá Alex Tour Turismo. Aqui, meninas, ok? Ó. Um presentinho para vocês da empresa, tá? Da Alex Tour Viagens. Nós temos uma rede social, Alex Tour Viagens, tudo junto, RJ, tá? Segue a gente no Instagram, tem novidades lá de roteiro. Saindo, toda semana tem novidades. E nossa bolsinha. Essas bolsinhas para vocês irem para a praia, fazer passeio de navio com a gente no final do ano. E é um turismo diferenciado, né? Voltado para arquitetura. Arquitetura e 60 mais, tá? Tem o tour de compras também, tem o tour 40 de vinho. mais, vai? Vai, 40 mais, vai. Dentro. Vamos juntar os arquitetos e levar para ano que vem para uma pisa da uva, vão amar, tá? E tem internacional também. Tem tour internacional. Buenos Aires esse ano. A gente quer fazer alguns. Santiago. Legal. Tem o mega feriadão aí que vai vir aí em junho. Em junho não, em novembro. Você tá mais longe. Aí, ó. Deixa a gente tava falando. Deixa seu arroba. Alex Tour Viagens RJ no Instagram e no Facebook é Alex Tour Viagens. Tudo junto. Tour, T-O-U-R, tá? Se digitar lá no Google vai aparecer a gente, tá? A bolsinha vermelha aí com o nosso logo. Obrigada, tá, Alex. Gente, foi muito bom rever. Gente, Alex, ó. 2003, 2002. Obrigado, meu amor. Cuidado, adorei conhecer. Nath, obrigado. Você tá nervosa, Nath? Não, eu sou Ela gelada. treme naturalmente. Eu sou uma pessoa gelada. Não, Meninas, e você obrigado. ainda dá uns tremeliguezinhos. Você tá nervosa? Não, eu sou assim. Mas é isso. Então, não deixem de seguir. E as nossas redes sociais também. Nosso Instagram, a gente está no Deezer, no Google Play, em todas as redes. Nos acompanhem, tá? Não deixem de curtir, comentar, vai aparecer aqui embaixo todas as redes sociais. Todas as plataformas. Todas as plataformas. Isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.